Bom, antes de mais nada, Alberto, eu entrevistei você recentemente a respeito de Águas Selvagens, que acredito tenha sido exibido nos cinemas há aproximadamente uns 2 meses, talvez 2 meses, 3, isso, 3. 3 meses. E me chamou a atenção que agora nós temos aqui uma outra produção estrangeira com a sua participação, Teoria dos Vidros Quebrados, que é o que a gente vai tratar exclusivamente nessa entrevista. Mas como o período em que esses dois projetos apareceram, essas duas propostas apareceram e você as aceitou, coincidiram assim em termos de tempo ou foram produções que foram realizadas em momentos bem diferentes? Eu não lembro, as duas foram. Não, Água Selvagem tem quase 3 anos. Uhum. E foi antes da pandemia, e Teoria dos Vidros Quebrados foi um pouquinho antes. Tem uma diferença de 1 ano e meio entre um filme e outro, da realização dele. Então a teoria foi feita durante a pandemia. Eu imaginei que tinha sido antes até. Acho que um foi em 2018 e o outro foi em 2019, uma coisa assim. Uhum. Uhum. É, E eu quero perguntar o que me chama a atenção a teoria dos vidros quebrados é que o Diego Fernandes, que é o diretor e co-roteirista deste filme, revela logo no início do filme, no prólogo, que esse é um filme que foi baseado em uma história real. E tem muita coisa de saber um pouco mais sobre essa história. Quando ele apresentou o roteiro, você teve uma discussão com ele em relação a esse fato que serviu de base para essa história? Como que foi essa conversa? Assim, existe a teoria dos vidros quebrados. Hum. Foi feitas as experiências nos Estados Unidos. Tem no Google algumas referências dessa teoria. Foi feita experiências com o carro intacto na periferia de uma cidade, num bairro pobre, um bairro rico, com diferenças sociais. Mas uma vez que uma janela foi quebrada do carro, ele foi depredado, independente em que bairro ele estava. O que eles mostraram que um pequeno ponto de violência desencadeia, e aí se perde toda a questão de moral, ou de uma idiosincrasia social. Essa é a teoria, que eu não conhecia antes do filme, nunca tinha ouvido falar. Então, a gente faz cinema e sempre tem essa surpresa de lugares que não conheceu, de situações, de maneiras de ver o mundo. Eu amo fazer cinema por isso, me joga sempre no desconhecido. Agora, do filme, algumas características dele. É completamente despretensioso, nenhuma câmera mirabolante, nenhum figurino não sei o quê, nenhum cenário, é super simples. Mas ele tem uma estrutura, não é uma sátira, porque não tem nem essa pretensão, mas tem alguma referência ao contrário do cinema noir. A característica do noir é um detetive que vai atrás de uma informação numa metrópole, o filme subescuro, e à medida que ele vai desvendando mistérios, o público também vai desvendando. E aí nada é o que parece. Bom, no Teoria dos Vidros Quebrados é exatamente o oposto. Não é uma metrópole, não é escuro, é um pueblito, é um povoado de bairro extremamente ensolarado, sadio. Não é um detetive, não há mortes, é um corretor de seguros de carros que vai numa cidade onde tem alguns carros queimados. Então é muito mais leve a coisa, mas a estrutura é a mesma. E o que ele vai encontrando nada é o que parece, que nem no cinema noir. E ele é extremamente correto, mas o que ele encontra são personagens não corretos, quase felinianos, que é o que dá o tempero da história e o contraponto da história. São personagens absurdos. O Mendizábal é um deles, né, que é o personagem que eu faço, que é um absurdo, é um feliniano. Ele poderia estar numa história de Roma italiana lá, com as suas neuroses, com as suas loucuras. Mendizábal é um deputado, é o que representa o poder na região, no filme,
E ele se acha um político tipo Trump, por isso esse cabelo, por isso os ares de grandeza dele, o que torna ele ridículo, claro. E sempre numa leveza, numa pretensão. Deu muito certo no Uruguai, tá indo bem, a bilheteria está indo bem, dentro das proporções do que é o cinema uruguaio. Foi selecionado, ganhou Gramado, o público, assim, o prêmio popular, ou seja, a galera gostou muito. Representou o Uruguai na corrida para o Oscar, o que também é legal. Então já tem alguns trunfos muito interessantes num filme que era simples. E foi muito legal de fazer, e foi um baita elenco. Trabalhar de novo com o Tronco, com César Troncoso, é maravilhoso, sabe? Com a Verônica, com uma galera que pensa no cinema uruguaio, não tem tantas pessoas que você diz, nunca vi esse, nunca vi esse. É um grupo que acaba se conhecendo e trilhando caminhos semelhantes. Então, foi muito gostoso de trabalhar. A minha próxima questão, fazer uma observação justamente sobre a questão do tom do filme, porque, de certa forma, eu também desconhecia sobre essa teoria, mas acho que quando você fica sabendo a respeito dela, talvez até imagina que um drama vai ser elaborado e que várias questões sociais serão abordadas. De certa forma, é algo que acontece aqui, mas num tom totalmente despretensioso. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem essa característica de ser quase um thriller de tribunal, um thriller de assassino, porque essa questão de buscar o autor de toda essa, digamos, violência contra esses veículos é quase como se fosse também a busca por um assassino que cometeu várias vítimas. Achei isso muito curioso no filme. E eu quero... Então, por favor, a pode. comicidade, Uhum. a comicidade se dá exatamente nessa desproporção. Uhum. Porque se monta um arcabouço policial ou de detetive por uma causa que é nada, entendeu? Uhum. É como se dois bandos de mosqueteiros se organizam e a luta vai ser com um palitinho de dente, entendeu? Uhum. Aí vira cômico, porque, claro, você preparou toda uma estrutura que vai acontecer desse tamanhozinho. Uhum. Então, também é toda uma história policial para 6 carros queimados, É. que os moleques queimaram. Uhum. E dentro dessa estrutura cômica, mas ao mesmo tempo de tribunal, de mistério, me chama a atenção justamente algo que você também apontou, Roberto, que é a questão da caracterização. O seu personagem, para mim, é um dos que se destacam mais justamente por conta dessa caracterização, desse homem bem apessoado, com esse cabelo louro que chama muita atenção ali dentro daquela comunidade, digamos assim. E na resposta anterior você abordou que até uma influência Trump, digamos assim. Eu tenho muita Ou curiosidade. pelo menos os ares de grandeza, Uhum, que o que torna ele deslocado naquele pueblito, né? uhum, É mais ridículo ainda. uhum. Essa influência lá Trump, digamos, é algo que, para a caracterização, é algo que foi discutido ali com a direção ou ali no processo de leitura desse roteiro? Como que foi o processo de composição desse personagem, que é quase um vilão dentro dessa história, né, basicamente? É o poder, é o abuso do poder, é o manda-chuva. Ao mesmo tempo, o que é o poder? Ele luta com o delegado pelo amor da gostosa do bairro. Ou seja, de novo, o tema é muito simples. Você está sempre. Uma das teses da comédia é frustrar a expectativa do espectador. Por isso, cômico. Então, de novo, a grande luta dos dois poderes por nada, às vezes. E aí o efêmero. E aí por isso que é interessante a leveza e, ao mesmo tempo, a comicidade. É, como é que é a composição, se perguntou? Ele me disse, cara, eu estou com uma ideia de fazer ele loiro, não sei o quê, arrumado, diferente, um estrangeiro.
Rio Grande do Sul, que tem as grandes fazendas, muito maior que o Uruguai, que não sei o quê, com poderio brasileiro. Vamos fazer esse cara que chega com esse poderio. Ótimo, vamos. Com seu chimarrão, com seu o que for. E sempre um sem noção. Mas um sem noção que tem coerência com a sua sem noçãozice. Por isso que essa é a diferença entre ridículo e absurdo. Ele é um absurdo porque ele é coerente com a sua ridiculez. Ele não diz, eu vou fazer essa coisa porque eu não estou nem aí. Não, é o que tem que ser feito. É ridículo, mas é o que tem feito. Então, é absurdo. Uhum. Tem muita referência do teatro de absurdo também, que é outra coisa do que o nonsense. Parece aleatório, mas tem cuidado para parecer aleatório. Uhum. A minha próxima questão, Roberto, me chama, além de, na primeira questão eu abordei, né, sobre esse filme estar sendo lançado com um outro, poucos meses após um outro, que também é uma produção estrangeira, Águas Selvagens, mas observando a sua filmografia em anos mais recentes, me chama muita atenção a versatilidade das suas escolhas, porque nós temos digamos, um conjunto ali dessas produções que são estrangeiras. Nós também temos você em produções que são de diretores independentes e autorais. Eu poderia, por exemplo, destacar o Paulo Sacramento, com quem se trabalhou em O Olho e a Faca, e o Gabriel Mascaro, que é de Boi Neon. E também tem essa produção, eu não vou dizer grande produção, porque o cinema brasileiro ele não necessariamente tem uma indústria que viabiliza grandes produções, mas essas produções mais robustas, que têm um circuito mais amplo, e aí eu destacaria o Polícia Federal, A Lei é para Todos, né? E além desse conjunto de diferentes cinematografias, digamos assim, tem também o seu trabalho como um ator de TV. Como tem sido transitar por diferentes gêneros, diferentes tipos de produção, de diferentes, inclusive, formatos também, qual você, de certa forma, se sente mais à vontade como um artista? E também se existe também um interesse numa exploração de uma vertente diferente da sua parte, como ator ou de repente atuando até mesmo como uma outra função artística. Eu comecei a minha carreira escrevendo e com pintura. Eu pintei até os 15 anos. Fiz conservatório de pintura em Montevidéu ainda. Eu pintava óleo sobre tela, aquarela, têmpera, guache, escultura, mosaico. Então, eu comecei com as artes plásticas, sempre. Depois escrevi de moleque. Cheguei a editar livro de poesia. Depois eu fui para a faculdade de arquitetura. Na faculdade de arquitetura de Porto Alegre, eram de vários grupos de teatro e de cinema que ensaiavam. Então, eu conheci essa turma. Eu comecei a trabalhar, mas comecei a trabalhar primeiro com mímica, depois com dança, depois com teatro. Depois, aí na Casa de Cinema, com Jorge Furtado, aí comecei com cinema. E muito mais recente, TV. Então, você tem uma formação bem, bem ampla. Eu fiz faculdade de artes cênicas também. Eu fui estudar na França, na Dinamarca, na Inglaterra e na Itália, comédia dell'arte e tudo assim. Fiz parte de um grupo de teatro italiano de 91 a 96. Então, assim, eu andei muito, sim. E com referências diferentes. Então, assim, eu não tenho uma pretensão de fazer, eu só vou fazer blockbuster, ou só vou fazer filme amarelo manga, ou só vou, sabe? Não, o que me chamam, eu escolho os personagens, não escolho pela produção, nem pelo tamanho, é pela curva dramática e por quanto ele é ambíguo. Eu amo personagens que comecem e terminem muito diferente, que tenha uma densidade e que você não consiga claramente dizer ele é dos bons, ele é dos maus.
porque eu tento sempre buscar. Óbvio que eu sempre vou preferir os vilões, mas eu sempre tento buscar humanizar esses vilões. Por exemplo, Um Contra Todos, da Fox, a série. O Pepe. Pepe é o chefe do tráfico, mas ele é extremamente humano. E trata o Cadu, o personagem do Julinho Andrade, como um filho. Então você vê que tudo que ele faz é para proteger a família. Então as pessoas me dizem, mas o Pepe é do bem. Eu amo que essas pessoas, que o público ache tudo estranho isso, que não consiga dimensionar. Eu escolho personagens que me permitam fazer isso. Geralmente eu pergunto em relação a projetos futuros, mas eu acho que eu gostaria de perguntar para você a respeito do passado, caso você seja confortável para falar um pouco mais a respeito. Você citou o Jorge Furtado, eu até anotei aqui que acredito que alguns dos seus primeiros projetos audiovisuais foi trabalhando com ele, nos curtas de 94, Veja Bem, e a Matadeira, Matadeira. Matadeira, Sim, sim. exatamente. E em 2000 você participou como um personagem com um fotógrafo. Eu tenho até o filme aqui no meu acervo, Tolerância, do Carlos Sim. Gerbasi. Aí é do Gervásio. Mas que o Furtado ele tem participação ali também na autoria do roteiro, né? Sim, Como eles ainda estavam juntos na época. Como você avalia esses primeiros passos com o Furtado e o que talvez de aprendizado você tenha tirado dessas experiências com ele e que são importantes até hoje, enfim, na Foda, sua foda. atuação? Primeiro, a casa de cinema é um familhão. É sempre o mesmo diretor de fotografia, o Fiapo vai fazer cenário, a Rô vai fazer figurino. Então você chega e está em casa. Você sabe o que ele vai querer daquele espaço. Você sabe onde vai se colocar. Muito raramente, não é aqui, eu quero ali. Porque você já entendeu no cenário, pensa, é muito legal você fazer 4, 5 trabalhos e entender a lógica dele. Primeiro, o Jorge deve ser, se não o maior, um dos 3 maiores roteiristas que tem nesse país. Então, já vem um roteiro muito perspicaz, muito inteligente, então é muito legal trabalhar com ele. E é muito legal entender que está todo mundo junto para fazer o mesmo trabalho, nesse sentido familiar. Você pode estar trabalhando com o Champagne do lado, mas o Champagne, dentro de um projeto da Casa de Cinema, vai ser um dos atores. Não é, não, todo mundo sabe, chegou, maquiou, botou a roupa, o figurino, vai trabalhar, faz a cena, todo mundo está passando texto junto, é muito legal, sabe? O ambiente de trabalho é muito legal. Faz muito tempo que eu não trabalho com o Jorge, nos últimos 15 anos, talvez, eu não trabalhei com ele. Mas deve continuar, essa lógica de trabalho deve continuar, que é muito legal. Uhum. Eduardo, para finalizar, agora acho que eu quero perguntar sobre um projeto futuro, ou no caso presente, que você falou que na sua juventude você também foi pintor, né? E você tá com um projeto, né, a respeito do Paul Gauguin, né? Correto? Do Gauguin. Uhum. Já está rodado, está sendo finalizado Uhum. em Madrid. Deve estar finalizado essa semana e aí vai tentar os festivais, vai tentar a sua estrada. É uma coprodução Espanha, França, Panamá. Estou sempre em alguma coprodução. E é um filme, assim, eu trabalhei muito, tive coach, 8 meses de coach de francês, que eu não tenho influência em francês, e o filme é em francês e espanhol. É um coach de pintura, com uma pintora de Chicago. A gente fazia pelo Skype, eu ia desenvolvendo traço. Né? Eu acho que aqui atrás, se você ver, dá para ver alguns rascunhos. Espera que eu vou mostrar. Rascunhos eu tentando entender um pouco do Eu vi processo. que você fez uma série de exercícios para se preparar para esse projeto. Esses são Esse alguns aqui deles. é o último quadro do Gauguin.
Nossa, E que eu maravilhoso. trabalhando no traço, eu conheço fazer isso. Uhum, Trabalhei só no traço para entender, para que a minha mão uhum, entendesse um pouco como é que ele. Porque no filme eu ia pintar em cena. uhum. Né? Normalmente, em filme de uma tela, você vê a tela aqui, a câmera aqui, então você não vê a pessoa pintando e Sim. tal. Você vê depois, pronto. Não. O Frank Spano queria mostrar a minha mão desenhando, pintando, preparando a tinta. Então, tem muito da coisa de elaborar, até de esticar a tela no bastidor, levantar o bastidor, usar a técnica da época, até com cera de vela. Então, tem tudo isso no filme. Então, isso Uhum, precisava ser treinado, porque senão o espectador vê claramente que, pô, esse cara não tem organicidade com aquilo, não é um pintor. Então, eu tinha que treinar isso. Foi trabalhoso, foi muito legal. Ficamos 40 dias na selva panamenha, em vários lugares, porque a vegetação do Panamá é muito semelhante da Polinésia Francesa, então dava para fazer. uhum. Roberto, é isso. Acho que o meu tempo está dando também, mas já fiz todas as questões que eu gostaria. Muito obrigado pela disponibilidade. Então, Sucesso com a Teoria dos Vidros Quebrados, que vai estrear nesta quinta-feira, né, 18 de agosto, e também com isso. os projetos que estão por vir. Até uma próxima oportunidade. Para o próximo filme, vamos que vamos. Muito obrigado, Alex, muito legal. Um abraço. Valeu, até a próxima. Até.